Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vindo. Espero que esteja tendo um excelente final de semana. Vou conversar com os homens primeiro. E aí, já dedicou um feliz Dia Internacional da Mulher à sua mulher, amiga, irmã ou colega de trabalho? Não perca essa oportunidade de homenagear. Nós aqui do Jornal homenageamos você, mulher, batalhadora, mãe, educadora, dona de casa e muito mais. Que Deus ampare cada vez mais a sua jornada. E te convido, a partir de agora, a conferir as notícias do Brasil e do mundo aqui no Jornal Redação HIT. Começo falando sobre a economia do Brasil, que subiu 3,4% no ano passado. A indústria e o setor de serviços cresceram, a agropecuária caiu, mas não o suficiente para garantir o bom resultado, puxado também pelo consumo das famílias. Quem traz as informações é o repórter Bruno Tibério. O PIB do Brasil registrou um crescimento de 3,4% em 2024, conforme divulgado pelo IBGE. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou mais de 11 trilhões de reais ao longo do ano. Esse avanço superou o desempenho de 2023 e representa a maior alta desde 2021. Apesar disso, o resultado ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro. No último trimestre do ano, o PIB apresentou um crescimento modesto, próximo a zero, indicando uma desaceleração em relação aos trimestres anteriores. Entre outubro e dezembro, a economia perdeu força, refletindo uma redução no consumo das famílias e um desempenho mais contido da indústria. O crescimento foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, que alcançou 3,7%, seguido pela indústria. Em contrapartida, a agropecuária teve um desempenho negativo, registrando uma queda de 3,2% no ano. O consumo das famílias também aumentou em relação ao ano anterior, impulsionado por estímulos fiscais e um mercado de trabalho aquecido. Apesar do desempenho positivo ao longo do ano, os últimos 3 meses de 2024 mostraram um ritmo mais lento da economia. O consumo das famílias recuou 1% no período, afetando o resultado final do PIB no trimestre. O setor industrial também perdeu força após altas mais expressivas nos períodos anteriores. A agropecuária enfrentou dificuldades durante grande parte do ano, registrando quedas nos últimos 3 meses. O Ministério do Planejamento avaliou que o crescimento de 2024 foi positivo, marcando o 4º ano consecutivo de recuperação econômica após os impactos da pandemia de Covid-19. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou o resultado do PIB, destacando que o crescimento superou o desempenho de 2023. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também celebrou os números e ressaltou o aumento da renda per capita do país. Entre as prioridades do governo para o próximo ano está o combate à inflação dos alimentos. Nesta última quinta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas para reduzir os preços, incluindo a isenção da tarifa de importação para itens como carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva. A professora do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, Lucilene Morandi, explica que o PIB pode ser usado por especialistas do mercado e pelo governo como forma de entender quais pontos foram acertados e quais devem ser melhorados na gestão. O PIB é uma estatística econômica, um número gerado para favorecer análises dos economistas e ajuda aos tomadores de decisão na economia, a quem vai tomar decisões sobre os rumos da economia brasileira, por exemplo. Então, a estatística do PIB, quando ela é publicada, ela é uma indicação se os rumos dados à economia estão bem, estão corretos. Se sim, então a gente vai tender a continuar a fazer o que já estava fazendo, porque está dando certo. Se o resultado não é satisfatório, então, nesse caso, a decisão é fazer uma crítica sobre as decisões feitas anteriormente, o que deve ser melhorado. Ainda, segundo a professora Lucilene, o crescimento do PIB pode ser percebido pela população desde que ela esteja dentro do setor no qual a estatística foi impactada, positiva ou negativamente. Quando a gente fala do PIB, por que a gente entende o PIB diferente? Como que ele me atinge, né? O que ele representa para mim? Por que é tão diferente para uns e para outros? Tem a ver com onde estamos nessa sociedade. Se estamos no mercado formal de trabalho, se estamos no emprego
com rendimento razoável, condições de trabalho bacanas e com todos os direitos garantidos, ou se estamos no mercado de trabalho de uma forma informal ou nem estamos no mercado de trabalho. Dependendo de como estamos, né, participando dessa economia, o impacto do PIB vai ser diferente para uns e outros, né? E 8 milhões de chaves Pix estão com CPF irregular na Receita Federal e podem ser suspensas. Segundo o Banco Central, a intenção é evitar a ação de golpistas e garantir mais segurança para o usuário. A partir de abril, novas regras entram em vigor em relação ao Pix para combater possíveis fraudes e reforçar a segurança do consumidor. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, anunciou que novas medidas devem proteger o usuário de cair em golpes e fraudes e, com isso, enfraquecer o crime organizado. Uma das principais alterações será a exclusão de chaves Pix ligadas a CPFs e CNPJs irregulares na Receita Federal. Segundo Galípolo, isso impedirá que golpistas vinculem nomes de empresas conhecidas a documentos falsos para enganar usuários. Sabe quando você recebe um SMS ou um WhatsApp para fazer um pagamento para uma empresa, mas percebe que o nome da empresa está escrito errado ou de uma forma diferente? Provavelmente é um golpista usando um CNPJ ou um CPF qualquer para tentar se passar por um prestador que você conhece. O nome que aparece na chave Pix precisará então estar vinculado a um CPF ou um CNPJ real. O objetivo dessa atualização é aumentar a segurança do Pix, proteger você de golpistas e combater o crime organizado. Cerca de 8 milhões de chaves Pix estão com alguma irregularidade na base de dados da Receita Federal relativa ao cadastro de pessoas físicas do titular e, por isso, podem ser suspensas. As principais irregularidades no documento são por conta de grafia errada ou de morte de pessoas físicas que faleceram, e as chaves Pix não foram deletadas pelas instituições financeiras. Segundo o Banco Central, atualmente há mais de 830 milhões de chaves Pix cadastradas, sendo 796 milhões relativas a pessoas físicas e 39 milhões de empresas. E mais da metade dos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, aderiram ao acordo de reparação pelos danos. O termo prevê pagamento pela Samarco, a mineradora responsável pela barragem. A tragédia matou 19 pessoas. O prazo para adesão ao acordo pelos danos causados pelo rompimento da barragem em Mariana, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, terminou nesta quinta-feira. Os municípios que aderiram correspondem a 53% do total, ou seja, 26 dos 49 aptos a aceitar o acordo de reparação que prevê o pagamento de 170 bilhões de reais. Segundo a Samarco, entre as cidades que assinaram a adesão, 20 são mineiros e 6 capixabas. Parte do valor deve ser usado na recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos, reassentamento de comunidades e pagamento de indenizações a atingidos. Os outros 23 municípios que não aderiram não terão direito a receber os recursos previstos pelo acordo. A Associação Mineira de Municípios pediu ao STF para prorrogar o prazo de adesão, mas o pedido foi negado, já que a alteração precisaria de consenso entre as partes envolvidas no acordo. A barragem de Fundão, localizada no distrito de Bento Rodrigues, rompeu na tarde de 5 de novembro de 2015. Milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro foram despejados na bacia do Rio Doce, afetando diversas comunidades e matando 19 pessoas. Agora é lei. Os cirurgiões plásticos são obrigados a garantir êxito em procedimentos estéticos solicitados pelos pacientes. E se isso não acontecer, o médico terá que indenizar o paciente que não ficar satisfeito com a plástica. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, emitiu uma decisão de jurisprudência que presume a culpa do médico quando o resultado não for harmonioso em cirurgias plásticas não reparadoras, aquelas que são feitas apenas por estética. Uma decisão de jurisprudência é a consolidação de um entendimento geral que já havia sido adotado em outras decisões judiciais. Na prática, isso significa quando a pessoa
pessoa quer melhorar a sua aparência e o médico se compromete a chegar no resultado desejado, literalmente, o profissional acaba gerando uma obrigação de resultado. A presunção de culpa indica que mesmo que o profissional tenha utilizado as melhores técnicas, seguido todos os protocolos e não ter cometido negligência ou erro, ele ainda pode ser culpabilizado se o resultado final não for o esperado. Essa decisão vai de encontro com os posicionamentos do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, que concordam que a responsabilidade médica é de dispor das técnicas eficazes e do correto desenvolvimento das mesmas. Para especialistas em direito médico em quase todas as especialidades, o médico responde por uma obrigação de meio, ou seja, ele tem o dever de utilizar os melhores recursos disponíveis para tratar aquele paciente. Porém, esse entendimento não é válido quando se trata de procedimentos estéticos. Na prática, isso significa que não basta o próprio paciente estar insatisfeito com o resultado, mas é necessária a análise de uma série de avaliações de pessoas diferentes para se chegar a um consenso sobre a desarmonia. Para a SBCP, a insatisfação pelo resultado deve levar em conta a complexidade da cirurgia e as questões individuais de cada caso, que inclusive podem não ter relação com o procedimento em si. Um resultado desarmonioso pode ser totalmente ajustável e não cabe ao médico uma condenação. Com esse risco de maior vulnerabilidade dos médicos, há algumas medidas que podem ser tomadas para que esses casos sejam evitados, como registros em prontuários, com fotos de antes, durante e depois da cirurgia, o desenvolvimento de um termo de consentimento bem rígido, expondo ao paciente de que aquela expectativa que ele tem pode não ser atingida, ou seja, conscientizar o paciente de que um procedimento estético tem suas limitações. E veja a seguir, uma campanha do Ministério da Saúde quer estimular a vacinação de adolescentes contra o HPV. E ainda, domingo é dia de um grande clássico. Corinthians e Santos se enfrentam na semifinal do Paulistão. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Jornal e vamos falar de um assunto preocupante. Não é novidade a tradição no Japão do abandono das pessoas idosas, mas agora começou a ser comum a prática de simplesmente eliminar os mais velhos. A cada 8 dias, um deles é assassinado pelo cônjuge, filhos ou outros parentes. No Japão, a crise do envelhecimento está se tornando uma realidade chocante. A cada 8 dias, uma pessoa idosa é morta por um membro da família. A própria cultura do país cria um cenário propício para a explosão das kari-killing e mostra que o país enfrenta um grave problema de envelhecimento populacional. O levantamento mais recente do governo mostra que mais de 28 mil idosos morreram sozinhos. O fenômeno em que familiares exaustos acabam tirando a vida dos parentes que cuidam se intensificou nos últimos anos, agravada pelo isolamento forçado durante a pandemia de Covid-19. O caso mais recente é de um homem que deixou a própria mãe de 86 anos sozinha em um parque, exposta ao frio, pois não suportava mais o estresse de cuidar dela. Em outras palavras, a cada 8 dias, um idoso no Japão foi assassinado por um membro da família que atuava como seu cuidador. As borboletas estão desaparecendo e o que parece o início de um poema é, na realidade, um alerta. O uso de inseticidas, as mudanças climáticas e a perda do habitat mostram como é fácil destruir o meio ambiente e o homem também precisa dele. O desaparecimento das borboletas na América do Norte tem acendido um alerta global
para a possível extinção de insetos essenciais ao equilíbrio dos ecossistemas. Um estudo publicado na revista Science aponta que a população desses polinizadores diminuiu 22% desde o ano 2000, sendo impactada principalmente pelo uso indiscriminado de pesticidas, mudanças climáticas e destruição do habitat natural. A pesquisa revela que 114 espécies estão em declínio significativo, enquanto apenas 9 apresentaram crescimento no período analisado. Um dos exemplos mais alarmantes é o da borboleta monarca, cuja população caiu drasticamente. Em 1997, havia cerca de 1 milhão de indivíduos da espécie nos Estados Unidos, enquanto no último levantamento anual registrou menos de 10 mil. A queda expressiva reforça a preocupação dos cientistas sobre o impacto das atividades humanas na biodiversidade, especialmente entre os insetos polinizadores, fundamentais para a reprodução de diversas plantas. A redução no número de borboletas também pode ser um indicativo de um problema maior. Especialistas alertam que outras espécies de insetos menos monitoradas podem estar enfrentando desafios semelhantes, o que pode gerar um efeito cascata nos ecossistemas. Além da perda de biodiversidade, a ausência de polinizadores compromete a produção de alimentos, uma vez que muitas culturas dependem desses insetos para a fertilização das plantas. Se esse declínio continuar, os impactos poderão ser sentidos em diferentes níveis da cadeia alimentar. A extinção de borboletas e outros insetos afetaria desde a reprodução de plantas até a sobrevivência de animais herbívoros e carnívoros. Pesquisadores reforçam a necessidade de ações urgentes, como a redução do uso de pesticidas, a proteção de áreas naturais e a implementação de práticas agrícolas mais sustentáveis, para evitar um colapso ambiental no futuro. Uma campanha do Ministério da Saúde quer estimular a vacinação de adolescentes contra o HPV. O imunizante está disponível para meninas e meninos entre 9 e 14 anos. Mas agora a ideia é também resgatar jovens que já passaram da faixa etária de imunização. No Brasil, há pelo menos 7 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos que não estão vacinados contra o HPV. HPV ou papilomavírus humano é um vírus sexualmente transmissível que pode causar câncer, tanto em homens quanto em mulheres. Ela pode ter início, muitas vezes de forma indolor, através de lesões ou até verrugas, em pele, mucosas, região genital, região do ânus. Então, é muito importante que, se perceber esse tipo de lesão, procurar um médico para que seja feito o diagnóstico o mais rápido possível, porque essas lesões, caso não sejam tratadas, elas podem ser precursoras de vários tipos de cânceres que acontecem. Então, são vários tipos de HPV que a gente tem, então são vários subtipos, então é importante realmente uma avaliação do ginecologista ou do urologista, no caso dos homens e meninos, para que a gente possa fazer o tratamento em tempo hábil, para que essa lesão realmente não seja precursora de um mal maior, que seria um tumor. A melhor maneira de prevenir é com a vacina. Mas no país, o índice de vacinação contra o HPV em meninas atinge apenas 57%. E nos meninos, não chega a 40%. Sendo que o ideal para prevenir a doença é uma cobertura de 90%, conforme o Ministério da Saúde. Em Campo Grande, a vacina está disponível em todas as unidades, para a faixa etária de 9 a 14 anos. E a aplicação é feita em uma única dose. Ano passado a gente teve uma cobertura de 80% em cima dessa população de 9 a 14 anos. Os anos anteriores foi um pouco mais baixo, então isso ajudou bastante. Mas ainda a gente tem aí uma população que não está procurando a vacina. O HPV é o vírus responsável por quase 100% dos casos de câncer do colo do útero. O terceiro com maior incidência entre as mulheres brasileiras. Por isso, a importância da prevenção o quanto antes. Por isso que é muito importante a gente ter consultas regulares à unidade de saúde, buscar o ginecologista, buscar fazer o preventivo para que a gente possa detectar essa lesão o quanto antes e ser tratável. Todas essas lesões
existem medidas que precisam ser tratadas, né, com a retirada dessa lesão, para que ela realmente não venha a ser um câncer de colo do útero. Ou até mesmo no caso dos meninos, né, um câncer no pênis ou um câncer no ânus. Então, outros tipos de câncer também que a gente tem em mucosas. Então, é importante a gente, a partir do momento que percebe uma lesão estranha, procurar atendimento médico o mais rápido possível. Iniciada há cerca de 10 anos, no ano passado a vacinação também ganhou outros públicos. Principalmente para a população que faz uso da profilaxia pré-exposição ao HIV, que é a nossa PrEP, que a gente chama. Então, hoje, quem tem de 15 a 45 anos, faz uso da PrEP, pode estar procurando a unidade de saúde para tomar o HPV. Outra população também são os imunocomprometidos, que muitas vezes não procuram a vacinação e ela está disponível para eles. Basta comprovar que ela é uma pessoa imunocomprometida, ter um laudo médico também fará jus a essa vacinação. População de 9 a 45 anos. E também a população que é vítima de violência sexual também, ela é informada, né, quando ela procura a unidade de saúde, que a vacina também está disponível, direcionam essa pessoa para uma unidade de saúde também para fazer o uso da vacina. Embora haja avanços na estrutura de prevenção, ainda há no Brasil pelo menos 7 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos que não estão vacinados contra o HPV. Com isso, o Ministério da Saúde quer retomar a vacinação para esses jovens que já passaram da faixa etária de imunização. O município de Campo Grande ainda está, né, organizando toda essa estratégia para a gente ver qual é a melhor maneira da gente abordar essa população, onde fazer toda essa vacinação, se será nas unidades, buscar auxílio também em escolas, universidades, para que a gente possa atingir. Então, por enquanto, é 9 a 14, disponível na rede de saúde do SUS. Quem tem interesse fora dessa faixa etária, a vacina também é disponível em rede particular, né? É importante frisar isso também. E é uma ferramenta que está aí disponível para prevenção. Se a pessoa tem dúvida em relação à eficácia, à segurança da vacina, nada melhor do que um profissional de saúde para tirar essa dúvida junto com o pai ou responsável dessa criança. E domingo é dia de semifinal no Paulistão, um grande clássico. Corinthians e Santos, Neymar contra Memphis. Vamos conferir. Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo em busca da tão sonhada vaga na final do Paulistão 2025. As duas equipes chegam na partida um pouco pressionadas por resultado. O Corinthians, que no último jogo acabou derrotado por um placar de 3-0 pelo Barcelona de Guayaquil na Libertadores, não pode nem pensar em uma derrota e eliminação neste fim de semana. Por isso, o time de Ramon Dias, liderado por Memphis Depay, deve ir com força máxima para cima do Santos. Já o Peixe, que não vence o Campeonato Paulista desde 2016, quer voltar a erguer a taça esse ano e contará com a liderança de um camisa 10 muito conhecido por levantar títulos, Neymar Júnior. O craque, que provavelmente deixará o time no meio do ano, disse estar muito animado para vencer o campeonato e deixar mais uma vez sua marca no clube que tanto ama. A partida válida pela semifinal acontecerá no domingo, às 18h30, na Neoquímica Arena, Casa do Timão. É um grande clássico. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo fim de tarde para você e toda a sua família. E fica com Deus. Tchau!